Eu quero compartilhar algo com você sobre essa introdução e esse assunto tão relevante sobre irradiar que temos conversado, liberado aqui no domingo à noite, aos domingos à noite. Fazer com que a compreensão dessa responsabilidade em viver esses termos seja realidade em nosso meio e não só expectativas, a fim de que o Evangelho contido na Bíblia, que é a palavra de Deus, seja prática em nosso meio e nessa prática possamos emanar de Cristo através da vida que Ele mesmo nos deu. Ele é o autor da vida. Ou seja, não é só o que temos que recebemos dele, mas quem somos. O céu não é o nosso destino, é a nossa origem. Nós viemos de Deus e para Deus voltaremos. E compreender nesse fluxo o que nos cabe e o que também cabe ao Senhor acerca de paciência, entender sobre nós mesmos a importância do significar de uma fé prática numa vida cotidiana, quem sabe aos olhos de muitos, uma vida comum, mas que segundo aspectos bíblicos se apresenta como uma vida sobrenatural, além do natural, além do que se pode explicar pela natureza humana. Aleluia. Repita comigo, a paciência de Deus. Irmãos, Deus tem paciência. E aqui nós vamos ver sobre a paciência de ambos os lados. Do que vem da parte de Deus na sua soberania, e sim, Deus é paciente. E daquilo que de nós aponta ao Senhor, como louvor e glória, exercitando também a paciência no que nos diz respeito. A história de Noé, antes de tudo, a história da paciência. A paciência de Deus para com os homens e a paciência de um homem para com Deus. Essa introdução sobre Noé nos coloca sobre um prisma da humanidade, aonde o mal do ser humano chega até o Senhor de tal forma que o Senhor repudia o comportamento humano. A história de Noé se passa num cenário terrível. Esse cenário terrível é visto pelos olhos de Deus, sentido pelas narinas de Deus, ouvido pelos ouvidos de Deus, percebido pelo Senhor Criador, que olha para a humanidade e vê o ápice da decadência. No ápice da decadência, o Senhor manifesta a sua graça. E toda a Escritura faz com que possamos perceber na dimensão do que diz respeito a Deus, o quanto que Ele está aberto ao homem, à humanidade, para o arrependimento. Que é onde geralmente pega, no contexto da composição da fé, da autoridade da fé, a maturidade da vida. Porque pensar no que diz respeito aos outros, na responsabilidade dos outros, é quase que automático, opiniões. Agora, refletir e entender sobre o que nos diz respeito e entrar num lugar de arrependimento requer maturidade e consciência sobre o significado do Evangelho. E nós somos provocados em todo o tempo, e perceber o Senhor em todo o tempo é o que nos traz segurança e esperança para entender o que Ele quer para esses dias. Ou seja, não são os muitos argumentos que convencem a Deus de algo, mas é o quanto estamos dispostos a nos sujeitar a Ele, entender a sua estação, se arrepender dos maus caminhos e viver nisso de forma confiante e plena. Você está me entendendo? Provérbios
nos fala sobre isso, Salmos nos fala sobre isso, Eclesiastes nos fala sobre essa contemplação, essa eternidade. E olha o que Pedro fala em 2 Pedro 3,9. O Senhor lê comigo, irmão, o Senhor é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que, quantos? Só os evangélicos? Só os crentes? Só os católicos então? Só os ateus? Todos venham a arrepender-se. A ênfase da cura da terra, do relacionamento do homem para com Deus, parte de arrependimento, consciência de arrependimento. A paciência de Deus não é demora, é uma misericórdia estendida. A expectativa de Deus na cura da humanidade é manifesta na pessoa de Cristo. E Jesus é essa expressão de amor para com a terra. E que de forma prática podemos contemplar o quanto que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todos aquele que nele crê tenham vida eterna, não pereçam, sejam curados, salvos, remidos, religados com o Pai, religados com o Criador, aleluia. Enquanto Noé levantava uma arca de madeira, Deus levantava simultaneamente um coração de fé. Ouvir sobre essa construção de Noé é entender o quanto que ele careceu de fé para permanecer no chamado de Deus, num convite que o Senhor fez a ele, propondo a ele salvação através de uma construção. Repita comigo: salvação através de uma construção. Esse homem precisou acreditar, não estando próximo a águas, precisou acreditar, não tendo todo o recurso disponível à sua volta, tendo muitas interpretações sobre o que ele precisou para executar o projeto de Deus, precisou acreditar, além de todos os sintomas à sua volta. A fé desse homem foi fundamentado na paciência, em ouvir o roteiro do Senhor e executá-lo segundo as medidas, segundo a forma, segundo o jeito correto. Sabe por que a gente se perde às vezes em pensamentos? Por tentar abreviar o fluxo e o processo de Deus, de coisas que seriam extraordinárias, estrondosas, e acabam minguando a coisas pequenas, porque o processo é atropelado pela ansiedade, pelo medo de ficar para trás, pela falta de temor e confiança naquilo que Deus disse que faria segundo as suas medidas. Olha o que diz Hebreus 11:7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou o quê? Hebreus coloca Noé no panteão, no ápice daqueles que são chamados os heróis da fé, segundo as Escrituras. Por causa do seu comportamento que foi além de medidas humanas, além do que ele estava vendo, é isso que diz o texto, além do que ele podia justificar. É como se o Senhor colocasse parâmetros de segurança à nossa frente e estabelecesse uma cegueira momentânea, não sabendo ao certo como as coisas serão à frente, confiando de uma forma completa, não no que se vê, mas no que se tem certeza e se espera. A paciência é um fundamento extraordinário. E a fé é a certeza das coisas que se esperam e não se veem. Por que você precisa ver para ter fé? E olha que dos exemplos bíblicos, aqueles que mais confrontam, e alguns dizem
partir de um homem, um discípulo de Jesus chamado Tomé, que tinha pouca fé, na sua falta de paciência, na sua ansiedade, na sua forma de entender a vida, duvidou de Cristo ressuscitado. Jesus, após ressuscitar, se apresenta aos seus. Ao se apresentar aos seus, tão logo Tomé tem essa experiência com o Senhor e duvidava antes de tê-lo visto. E quando o viu, ainda deu um passo além, dizendo: me mostra as suas feridas, eu quero ver, eu quero tocar, eu quero te ver, eu quero entender até onde que vai, até onde que o Senhor é. E o Senhor, misericórdia em pessoa, apresenta a ele, diz: toca aqui. Se é preciso você tocar, se a sua fé não é suficiente, toca. Tenha a experiência. A questão não é o Tomé de antes dessa experiência. É o fato dele ter pedido ao Senhor sinais, o Senhor ter dado sinais, e depois dos sinais, ainda assim, ele ter continuado não acreditando. A Escritura diz que Tomé se tornou convicto após essa experiência e não mais duvidou em seu coração. Aí eu te faço uma pergunta sobre a sua paciência, o que inclui a sua perseverança. Quantas vezes, quantos movimentos, quantos dias, quantos lugares o Senhor já se moveu em seu favor, te dando sinais, apontando coisas que aconteceriam, que surgiriam no caminho, sinais e evidências que seriam reais na sua vida, e você, ao ter acesso a esses sinais, teve a sua fé renovada, mas tão logo, carecendo de evidências físicas e sinais, veio a murchar novamente na sua fé, não exercendo paciência, ou ter que viver continuamente de sinais em sinais em sinais, sendo que somente a fé para você já era mais do que suficiente. Você está me entendendo? Um povo no Egito cheio de sinais, acordavam, a comida estava ali, andavam segundo a métrica de uma nuvem que não se afastava, colunas de fogo os aqueciam durante a noite, uma rocha andante, caminhante no deserto, os acompanhava, minando água 24 horas por dia, sinais à sua volta que não cessavam. Mas mesmo assim, de todos aqueles que saíram do Egito, os sinais não lhes foram suficientes, pois apenas uns poucos entraram na terra prometida, e foi da vontade do Senhor que eles perecessem em meio aos sinais, para não adentrar no território onde eles governariam. Essa palavra é dura, mas ela nos pondera, nos modela a uma expectativa além dos sinais. Pastor, mas se não tiver sinal, como é que eu creio? Pela fé. E se não houverem evidências, você permanece. E se não tiver aonde se apegar, pastor, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou acreditar? Como é que eu resolvo a semana? Persevere. E se o tempo estiver rugindo, e se o calendário estiver mais rápido do que a minha capacidade de administrar ele, seja paciente. O Senhor é contigo. Se Ele disse que faria, fará. Ele é o Deus de toda a terra, o Senhor do tempo dos homens e do tempo da eternidade. Todas as coisas se sujeitam a Ele, porque Ele é soberano sobre tudo e todos. Aleluia! 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 É a hora que você se apega em quem Ele é. É a hora que você se apega em quem Ele é. É a hora que você não deixa para depois. Enquanto construímos algo para Deus, Ele constrói algo em nós. Dá uma glória a Deus aí, crente. Aleluia. Eita glória. Pastor, mas eu sou mais batista, eu sou mais presbiteriano. Diz assim, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aí do lado tem um meio espavitado. Eita
Dá um susto, não dá? Você já teve assim, gente do lado que já quer levantar e cortar cana, daí o outro é mais comportado. Eu amo isso. Isso é igreja, irmão. Um monte de gente diferente no mesmo lugar. Ah, pastor, mas as diferenças... Em nome disso é igreja. Não, mas e se for tudo igualzinho? Daí é clube. É só pagar a mensalidade da associação e desfrutar do clubezinho. Entenda. Enquanto você faz para o Senhor, Ele está fazendo algo em você. Aleluia. 1 Pedro 3,20, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca. Entenda que o tempo de Deus nunca é desperdício, é uma verdadeira oficina de transformação. Enquanto Noé construía uma arca, Deus construía um Noé. O que Deus mandou você fazer? O que você parou de fazer no meio do caminho, agora Deus disse outra coisa, agora... O que Deus mandou você fazer? O que Deus disse para você fazer? Qual foi a ordem do Senhor para a sua vida? E a ausência da paciência veio como um turbilhão de pensamentos, dores, emoções, sentimentos, te roubando do propósito. O Evangelho não é para te melhorar, o Evangelho é para te fazer nascer de novo, uma nova criatura. Durante décadas, Noé obedeceu como quem escrevia. Preste atenção. Noé obedeceu como quem escrevia. A cada golpe de martelo, uma declaração de fé. Isso aqui é muito forte. A gente às vezes é pressionado enquanto instituição para escrever uma declaração de fé e deixar os olhos de todos para saber se concorda, se não concorda, se é ou se não é. Irmão, a nossa declaração de fé é sujeição ao governo do Espírito Santo. Jesus, o Filho de Deus, Deus como Pai, a paternidade como essência, o movimento do alto como uma engrenagem propulsora de movimentação. Parece complicado, mas é simples. Vou traduzir tudo para você. Quem governa aqui é o Senhor. Quem governa aqui é o Senhor. Assim fez Noé conforme a tudo o que Deus lhe mandou. E repete, assim o fez, como se afirmasse. A perseverança desse homem se fez ao longo do tempo, além do que ele, os filhos e as pessoas à sua volta puderam entender segundo seu próprio entendimento. A paciência é o eco da fé, nos dias em que nada acontece. Não é só pelo dia que alguma coisa acontece, mas pelo dia que nada acontece. Perseverar na palavra, no que o Senhor disse, é o que vai te nutrir a permanecer. A perseverança em meio à zombaria. Preste atenção nesse cenário. Enquanto o mundo ria, Noé esperava. Enquanto o mundo corria, Noé permanecia. É como se fosse a antítese, o contrário de todo o movimento. Tem uma série chamada The Chosen, a vinheta de introdução àquela série é extraordinária, porque aparece um monte de peixinho indo para um lado e um peixinho só indo do lado contrário. Você lembra disso? Tem no YouTube, tu coloca lá, você vai ver. É maravilhoso, porque você vê um fluxo comum, mas está todo mundo, pastor, fazendo isso. O que o Senhor disse para fazer? Não, pastor, mas a moda agora é essa, Não, mas se a gente não fizer desse jeito, não vai dar certo. É mesmo?
Enquanto as pessoas insistiam no seu caminho, Noé permanecia no que Deus mandou. Tiago 1,12 diz: bem-aventurado o homem que suporta com paciência, repita comigo, paciência, que suporta com paciência a aprovação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida. Se existe aprovação é porque existe desaprovação. Se Cristo é o centro, estamos sujeitos à vontade do Senhor. Uma vez sujeitos à vontade do Senhor, estamos no centro da vontade do Pai. Assim como Jesus dizia: minha comida e minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Quando estamos em Cristo, estamos no centro da vontade do Pai. O riso da multidão não apaga a fidelidade de quem confia no invisível. Fruto da paciência. Deus não construiu apenas uma arca para flutuar sobre águas, mas um homem capaz de flutuar sobre a demora. Bate no peito e diz assim: essa pessoa aí sou eu. Bate no peito aí. Profetiza. Se você não tem paciência, profetiza. Ah, pastor, mas eu já quero ir lá e falar: não, você não quer nada. Eu não quero nada. O Israel, mesma opinião de Israel. O que vale é o que o Senhor disse. Esse suportar tem a ver com a autoridade que Deus tem para nós. Tiago 1:3, depois você lê Tiago inteiro, amém? Faça isso. A prova da vossa fé produza paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita. Última linha. A paciência é a arte de permanecer de pé enquanto o tempo ainda não trouxe a promessa. Você precisa aprender a lidar com coisas que te desafiam, que vão além da sua capacidade. E a sua medida, ela é uma. Mas aquilo que acontece na sua vida não é por causa da sua medida, é apesar dela. Deus não fará por causa de nós, mas apesar de nós. Nós somos abençoados, privilegiados em sermos participantes daquilo que Deus está produzindo e fazendo nesse tempo. Porque o tempo é dele, a estação é dele. Nós apenas nos sujeitamos. Paciência não é cruzar os braços, é esperar trabalhando, confiar obedecendo, irradiar esperança no silêncio de Deus. É quando todo o cenário dizer o contrário, é quando todo o cenário se apresentar contrário, você vai permanecer na palavra. Às vezes com lágrimas nos olhos, irmãos, quem nunca? Essa é a realidade da vida. Chorando e dizendo: eu não sei, mas o Senhor sabe. Ainda assim com uma chama de esperança dentro de si, sabendo que de algum lugar, de alguma forma, o socorro virá, porque o Senhor é presente. Lucas 21:19. Na vossa paciência possuí as vossas almas. Paciência não é o tempo que passa, é a esperança que permanece. Já estamos indo para o final, irmãos. O mesmo Deus que esperou por Noé hoje espera por nós. Somos chamados a perseverar até que a promessa se cumpra. Aquele que perseverar até o fim será. A paciência não é apenas suportar, é acreditar até o último instante. É andar nesse lugar do sobrenatural, entendendo que Deus trabalha em nós. Enquanto levantamos obras, Ele levanta caráter. Enquanto construímos, Ele constrói Cristo em nós. Filipenses 1:6 diz: aquele que começou a boa obra em vós, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Lê comigo a última linha ali. A paciência é o cimento invisível que sustenta toda obra de Deus em nós. É como se fosse aquela liga. Pastor, mas eu comigo não é assim não, comigo é de outro jeito. É mesmo?
A paciência vai adentrar na sua vida, trazendo liga a pontas soltas, a lugares onde a rachadura, a quebra, a fragilidade se manifestou. É você permitindo que a paciência, como um instrumento de Deus, trate a sua vida e posicione todas as coisas no devido lugar e gere liga. Está me entendendo, irmão? Dá de entender assim? Vamos lá. A madeira da arca se desgastou, mas a paciência de Noé atravessou a eternidade como testemunho. Muitos se falam do Monte Ararat, é sua referência àquela arca em decomposição, a possibilidade de estar num lugar ou estar em outro lugar. Irmãos, nós precisamos entender que a materialidade da arca, embora ela tenha sido real, pouco importa. Porque o testemunho de Noé até hoje nos invade com não só uma história, mas como uma vida de alguém que decidiu obedecer, que decidiu viver uma vida para o Senhor, como testemunho àqueles que adiante herdariam de si a vida e, segundo a Escritura, repovoariam a terra. Então há da parte de Deus esse testemunho como um exemplo. Olha a autoridade do salmista. Esperei no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Aqui não está dizendo esperei impacientemente no Senhor, esperei dando chilique no Senhor, esperei murmurando no Senhor, não esperei no Senhor, eu não tinha nada com o Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Não, o kit é simples, espera com paciência. O Senhor inclinar o seu ouvido e ouvir a sua voz é só uma reação em relação à sua decisão. Está nas suas mãos permanecer. Irradiar paciência, segundo a ótica do reino de Deus, é permanecer no que Ele disse. Pastor, mas eu sou tão impaciente que eu nem tenho certeza se Deus disse mesmo. Ah, é? Vou te entregar uma chavezinha aqui. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Entenda esse texto. O Senhor diz que sabe tudo e Ele confia a você a decisão final. Como assim? Para vos dar o quê? Por isso que quando a gente canta, a gente fica doido aqui clamando pela vontade do Senhor. A gente faz isso, Pedro, com a expectativa de que mesmo na nossa limitação, a gente pode se relacionar querendo que Ele venha e intervenha. Porque talvez a nossa ansiedade esteja causando interferência e ruído na soberania de Deus a nosso respeito. Então nós cantamos, nos movemos e fazemos o que é preciso ser feito, sempre clamando para que Ele venha, filho, e assuma o governo sobre tudo. E quando Ele nos devolve essa autoridade sobre a expectativa, a gente devolve para Ele novamente. Quando diziam para Jesus, bom mestre, Ele dizia, por que me chamam de bom? Bom é o meu Pai que está nos céus. Mas por que Jesus falava isso? Se realmente Ele era um bom mestre, pastor André. Porque a sua obra ainda não havia sido concluída. O Pai já havia concluído a sua obra. E o Filho é a expressão da perfeição da obra do Pai. Aleluia! Quem espera em Deus, nunca espera em vão.